que manda. 5 e 6 ainda, né? 5, 6. Mas aí, André, você que dá o tom, tá, cara? A gente tem costumado começar realmente aí às 5 e 5 no máximo, e respeitando a tua agenda, eu sei da correria, dos compromissos, e vamos lá, vai ficar gravada a live, tá? O Arthur tá gravando, depois a gente pode disponibilizar também para você usar como material de portfólio, a gente usa com certeza, e disponibiliza para o pessoal que fez a inscrição e por algum motivo aí acabou não conseguindo comparecer. Beleza? Bacana. Não, eu tô tranquilo, só tenho aqui 6h30 que eu tenho um call aí, mas até lá tô full time aí, tô direto aí. Então tá, cuidado porque o último que a gente fez, o cara falou isso e ele ficou até às 8, cara. Eu tive que derrubar a sala, né? Porque nós, na verdade, o pessoal foi embora, a gente foi conversando, um tema muito foda e surgiu aí algumas oportunidades depois. Mas vamos lá. Aí chegando o Matheus. Dá o start aí já. Então. Tá, deixa o Matheus só conectar o áudio aí, entrar e a gente já começa. Fala, Matheus, tá ouvindo? Gustavo, tá ouvindo? Como é que tá? Tudo certo? Tranquilo aí? Dá só um joinha pra gente, vocês estão ouvindo? Ó, estão aí, pessoal? Estão ouvindo? Aí, Marcelo tá ouvindo? Ok. Bom, vamos lá, vamos começar mais um webinário da Pensare. Fala, Matheus, tá ouvindo aí, meu? Tá no celular, tá ouvindo? Ele vai ficar instável ali, com certeza. Deve estar na rua. Bom, André, obrigado pela oportunidade aí de ter aceito o convite, de vir falar para a gente desse mundo startupeiro, né, de tendência, de mercado e de todos os seus negócios também, pela movimentação que você tem feito. Vem do esporte, vai para mobilidade, fala de telemedicina, quanta oportunidade, quanto negócio, quanta experiência, né, em inovação, em criatividade, em tendência de mercado, roda o mundo para ver tudo isso, tem essas vivências. Então, de verdade, obrigado pela parceria, por ter aceito o convite. A Pensare é uma escola de inovação focada em educação executiva. O nosso principal portfólio é a formação de inovadores. Nós também temos o service, né, de entregar isso nas empresas e executar junto com elas, passando pela inovação, criatividade, gestão, liderança, trazendo todo o ecossistema de cultura para falar e preparar para a transformação digital e tudo o que precisa ser feito para alavancar resultado, escalabilidade, né? Coisas que você com certeza vai falar com a gente. Eu sou Rodolfo, o time da Pensare, Paulo, Marcelo, Arthur, Ricardo, todos aqui prontos para te acolher e te sabatinar. Vamos lá, fica à vontade. Como o tema, cara, ele é muito vasto, né? Tem bastante assunto para falar e a gente tem algumas perguntas pontuais. Fica à vontade para falar tudo que você vive, né? E conhece de startup, dar as dicas e ao meio do tempo aí a gente vai interagindo. Legal. Então, primeiro, quero agradecer aí o convite e parabenizar aí a iniciativa de vocês nesse momento aí que a gente está vivendo de reclusão, de afastamento e concentração aí na busca aí de uma solução, né, para essa pandemia. Essa agenda de webinars que vocês estão disponibilizando aí para todo mundo que está nesse momento. Eu acho que iniciativas como essa têm que ser muito aplaudidas aí por todo o ecossistema, não só de startup, não só de investimentos em startup, mas todo o ecossistema empreendedor e de negócios aí. Acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo. Parabéns e parabéns pelo trabalho e pelos produtos que vocês aí disponibilizam para o mercado aí, tá? Muito satisfeito e muito honrado em participar aí com vocês de uma edição dessa daí. Eu vou fazer um apanhado geral, vou tentar me estender muito, até para a gente abrir para a conversa, que eu acho que o modelo mais bacana é o modelo de interação, né? Mas eu vou fazer aí um resumo
da histórica aí do grupo e depois uma inquietude minha dentro do grupo em busca dessa questão de inovação e disrupção de vários mercados e da minha entrada não só da questão de trazer inovação para dentro do core do nosso grupo, que é o esporte, o futebol, mas também da minha entrada em outras indústrias por eu acreditar no negócio, por eu gostar da proposta que esses outros startups, esses outros projetos, eles tinham aí a proposta de valor que eles traziam como entrega de solução aí para o mercado, né? Então, bom, meu nome é André Figer, o meu grupo é um grupo familiar, o nome da empresa é MJF, mas ele é conhecido no mercado do futebol como Grupo Figer. Meu pai começou com a atividade de agente de jogadores de futebol e de organização de jogos e torneios amistosos no final dos anos 60. O primeiro negócio que ele fez, os dois primeiros negócios como ele fez enquanto profissional, né, da área, assim, ele já era diretor de futebol do Peñarol, né, na década de 60, sempre gostou muito de futebol, de esporte em geral. E aí ele fez os primeiros negócios. Um foi a transferência do Forlan, o pai do Pablo Forlan, o pai do Forlan, o Pablo Forlan, o pai do Forlan, que veio do Peñarol para o São Paulo. E ele organizou um jogo amistoso no Maracanã, que foi Peñarol contra o Flamengo, que ele colocou no Maracanã. Esse jogo amistoso, assistiram lá 130 mil pessoas, acho que era um no cangote do outro lá, respeitando, né, toda a questão de segurança, na época não tinha nada disso, né? Hoje em dia, imagina uma loucura dessa, mas de lá ele começou, ele viu que esse era um mercado que podia ter negócios enquanto broker, né, enquanto intermediário de negócios. E começou aí a trazer vários jogadores uruguaios para o Brasil. Começou aí a ver um mercado se abrindo na Europa, América do Norte, né, América Central, México e tal. Começou a fazer algumas excursões com times sul-americanos também para vários cantos do mundo, Europa, Ásia, começou a se abrir também, Japão e tal. E então são 5 décadas, né? A gente ano passado completou 50 anos aí de atividade, o grupo. E ao longo desse tempo foram mais de 1.000 atletas aí com uma gestão de carreira e transferências, e que de alguma forma a gente se envolveu na carreira, desde situações que a gente pegou o jogador nas categorias de base e passou toda a carreira do jogador, fez todos os contratos do jogador e encerrou a carreira do jogador, e hoje a gente trabalha com os filhos dele que estão começando a carreira enquanto jogadores, né? Então tem desde desses modelos aí para citar, quanto negócios pontuais que a gente fez, ou seja, que um clube europeu ou asiático ou um clube contratou a gente para contratar determinado jogador que a gente não tem relação, que a gente tem mais a questão de ter a credibilidade do mercado, de ser contratado como um broker para fazer um bom negócio, né? Então a gente vai lá, faz a parceria com o agente do jogador, ou a gente negocia direto se o jogador não tem agente. Hoje em dia é muito difícil um jogador não ter agente. Hoje em dia o cara com 12 anos ele já tem alguns supostos agentes aí tentando assinar, ou se o jogador se destaca já com a cidade, já começa a existir um leilão de procurações aí, né? O mercado está cada vez ficando mais complicado, né? Isso que também me motivou a sair buscando novas formas aí, novos modelos e tendências que vão acabar disruptando esse mercado. Mas aí, ao longo desse período, desses 50 anos desse core business de agenciamento de jogador e organização de jogos amistosos, torneios amistosos e tal, a gente diversificou fazendo marketing esportivo, aproveitando a nossa relação muito boa no mercado do futebol, e não somente fazendo a transação de jogador de clube para clube ou um evento com
jogo amistoso, uma excursão com o time, a gente começou a se disponibilizar no mercado para o mundo corporativo, para as empresas. Vem cá, você quer utilizar a minha agência enquanto uma agência de marketing esportivo para pensar em algum evento ou alguma ativação para sua marca, se você já é patrocinador daquele torneio ou daquele time, ou de repente eu facilitar a sua entrada em um time, porque se você for por vias normais ou via uma agência convencional de marketing, de repente vai ficar muita coisa na mesa, você não vai aproveitar na essência toda a possibilidade que esse mercado tem. Eu tenho lá dentro da minha agência, uma agência com muita gente criativa que encontra soluções e tem a proximidade com os clubes, com as federações e com os jogadores. Eu posso te propor coisas que vão além do padrão, né? Por entender na profundidade as dores desses stakeholders, né, do mercado esportivo. Eu posso te trazer outras possibilidades e, de repente, outros deliverables para você, né, empresa. Então, a gente entrou muito nessa questão de marketing esportivo, a gente fez uma agência interna, né, de marketing esportivo, depois a gente se associou com uma outra agência. Hoje a gente recuou um pouquinho, a gente voltou a fazer negócios pontuais, deals pontuais de novos negócios ou algum broker de algum patrocínio para algum atleta ou para algum clube e tal. E o que sempre aconteceu na historicamente lá na empresa, a gente sempre foi muito acessado por novos projetos, novos negócios. A gente sempre recuou em muitas coisas e hoje em dia a gente está avançando em muitas delas, né? A gente está realmente com uma postura um pouco mais agressiva. Outras diversificações que a gente teve lá no grupo, né, ao longo dessas 5 décadas aí, uma foi a parte de gestão de clubes. A gente teve aí um histórico com alguns clubes que a gente fez uma parceria e hoje a gente já está há 10 anos com o Londrina, é um clube que a gente pegou em 2010. A gente já tinha um sócio local no Paraná, que a gente fazia um trabalho muito próximo com Irati, que é uma cidade pequena lá perto de Curitiba. E aí surgiu uma oportunidade imobiliária interessante em Londrina. A gente acabou comprando uma área, construindo um centro de treinamento, e quando esse centro de treinamento ficou pronto, a gente assumiu o time local. Foi em 2010, a gente fez um contrato, o time não estava nem jogando porque estava com uma intervenção pública, estava muito maltratado o clube. E aí a gente começou do zero, começou da segunda divisão do campeonato regional do Paranaense. Então, o campeonato nacional nem era cogitado, né? O time participar, já estava muito tempo fora desse cenário nacional. E ao longo do tempo a gente veio subindo de divisão, veio formando jogador. O nosso propósito lá era isso, era trazer o time para atividade, para formar jogadores, né? Desenvolver produtos e esses jogadores a gente colocar no mercado local ou colocar no mercado em parcerias ou colocar já diretamente no mercado internacional, abastecer o nosso portfólio da agência de jogadores e, né, ter mais uma frente, uma fabriquinha de jogadores, né? Então, o ano passado a gente teve um revés, a gente estava na Série B. André, tá ouvindo? Tá ouvindo, pessoal? Acho que o André... Oi, André, tocou aqui. Voltou normal? Voltou. Entrou chamada aí, né? eu tô pelo telefone Não, aqui faz porque o meu parte. computador tá com... Acho que eu usei muito o vídeo aqui, porque travou a câmera do computador aqui e aí eu tô pelo telefone. Manda Mas bala. voltando, eu estava falando do Londrina, né? A gente, no ano passado, a gente sofreu um revés que a gente caiu. A gente estava na Série B há 3 anos, quase subindo para a Série A. O penúltimo campeonato a gente ficou 1 ponto, a gente ficou em 5º colocado a 1 ponto para subir para a Série A. E aí, o ano passado, a gente desceu para a Série C. Então, esse ano, como pegou esse ano super incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer, o campeonato começando, a gente vai disputar a Série C e a gente está revendo uma série de questões aí de mercado, do que vai acontecer. Tinha em pauta aí, estava muito forte para acontecer
Tinham dois projetos, na Câmara Federal, outro no Senado, para a transformação dos clubes em clubes empresa. Hoje em dia, um clube empresa, ele paga um imposto que um clube convencional não paga, né? Acabou de novo. Deve ter entrado uma chamada lá para ele. Ele deve ter atendido para falar pro cara que não. Arthur tá gravando aí, né, meu? Gustavo, tá ouvindo, cara? Dá um joinha aí. Vamos lá, fala com a gente. Aproveitar esse intervalo. Ó. André tá conectando. Oi, desculpa, caí de novo. Não, tranquilo. Voltou. Tá, então eu estava falando dessas leis aí que estavam, né, até o final do ano passado, muito próximas de... Tava uma disputa entre Senado e Câmara para ver quem era o pai da criança que ia ter a lei aprovada, então o negócio acabou travando por questões óbvias, não é prioridade, a gente não sabe agora quando volta, mas isso também implica em você ter um ambiente mais favorável. Se você é um clube empresa, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil também, acompanha esse mesmo modelo, se você é um clube empresa, você pode trazer um investidor que vai comprar equity da tua empresa e vai ter uma situação muito mais segura do que você ser um clube sem fins lucrativos e fazer um contrato de gestão. Esse contrato pode ser quebrado a qualquer momento. Vide nos históricos do Brasil passados aí com Corinthians, Cruzeiro, uma série de clubes aí com vários parceiros que tiveram parcerias que não foram tão boas para os parceiros, né? Então, hoje em dia tem muito investidor no mercado buscando por novos negócios, dado taxa de juros do mundo inteiro lá na canela, né? Então tem muito dinheiro procurando bom negócio e em startup, né, em venture capital, em private equity, mercado de capital aberto, em bolsas, mas também muito projeto esportivo, né? Então tem muita gente querendo arriscar, né, capital de risco para futebol, para esporte em geral. Então tem muito equity de clube do mundo inteiro sendo vendido, teve muito equity de clubes do mundo inteiro já vendido, já negociado, já em quintas transferências. Um grupo asiático comprou, um grupo americano comprou do grupo asiático, aí o europeu veio, comprou e consolidou, aí veio o pessoal lá do Oriente Médio e compra tudo, né? Então, e no Brasil a gente tem essa questão. No momento que tiver uma lei dessa que tornar atrativo para todos os clubes serem empresas, ou seja, para estarem em condições iguais dos clubes sem fins lucrativos, vai atrair uma enxurrada de interessados em investir no mercado brasileiro, comprando equity de clubes, sendo dono de parte majoritária ou não de clubes de futebol aqui, e até possibilitando os clubes abrirem capital, por que não, né? Tem grandes clubes aqui, centenários, que todo mundo fala, pô, mas o clube é deficitário, o clube está com prejuízo, o clube está devendo, está fazendo refis, tá, mas existe até hoje. Tem muita empresa que estava na bolsa lá atrás, no começo da bolsa, que não existe mais hoje. O clube está lá, bonitinho, tem um monte de fã que vai no estádio, que compra camisa. Então, tá rodando, né? Então, assim, Caiu. alô? Oi, André. Oi, desculpa, caiu de novo aqui. Deixa eu avisar a pessoa aqui. Em paralelo, eu já vou avisando aqui aqui pelo WhatsApp para não me ligar aqui. Bom, tô conectado aí, vocês estão me ouvindo? Tá conectado, tá firme aí. Tá.
Então, assim, a gente tem essa participação em clubes também, né? E ao longo do tempo a gente também, enquanto grupo, a gente entrou, no começo dos anos 2000, a gente entrou em 2 empresas, a gente começou do zero, pode-se considerar que a gente começou como startup, né? 2 empresas com Pelé, uma que era na parte de fitness, que era academia de fitness convencional, mas com forte apelo de tecnologia na parte de machine learning, inteligência artificial para desenvolver os treinos para os alunos, né? A gente pegava aí uma série de informações e fazia que um sistema montasse os treinos para os alunos baseado nas informações que você abastecia o sistema. A gente começou a desenhar isso nessa época aí. Então essa era a Pelé Club, a gente chegou a ter, era uma franqueadora, a gente teve aqui uma academia própria aqui em São Paulo e algumas franquias espalhadas pelo Brasil. Teve uma em Belo Horizonte, uma em Uberlândia, 2 aqui em São Paulo e mais uma em Belém. E aí, assim, essa empresa hoje ela não está operando porque a gente passou por um momento de consolidação da Bodytech. A Bodytech teve um momento lá atrás que foi comprada pelo BTG Pactual e saiu consolidando o mercado com um plano de fazer um IPO e saiu comprando todo mundo, né? Comprou meu franqueado de Belém, que era um franqueado gigantesco. Teve um outro franqueado lá de Uberlândia, ele acabou vendendo para o pessoal do shopping mesmo. A Bodytech, o BTG vieram para cima da nossa unidade própria aqui em São Paulo e chegou um momento que assim a gente era um grupo familiar com uma empresa de fitness e naquele momento do mercado era o BTG Pactual de um lado consolidando o mercado e o Banco Pátria de outro lado, que tinha acabado de comprar a Biorritmo e estava começando a operação da Smart Fit. E a gente vai brigar com o Banco Pátria, com os fundos dos sheiks árabes, com o BTG Pactual, com vontade de... Não, tudo bem, toma que o filho é teu, né? É o momento de fazer um M&A, é o momento agora, né? Então, acho que a resposta para uma iniciativa dessa aí, quando vem alguém com essa vontade, né, com essa sede, com essa fome para cima de você, quantas outras você quer que eu te monte, né? O que você quer que eu te entregue além disso que eu te entrego outras aqui, você vai me dar um prazo aqui, me fala a cor que você quer que eu pinte, eu te entrego já com adesivo. A estrutura é igual. Não tem. E aí a gente acabou ficando com uma operação de uma franqueadora só com um ou dois franqueados, que naquele momento, inclusive, estavam ter franqueadora complicado também. Às vezes você tem alguns franqueados inadimplentes, tem alguma situação que... Então, para a gente, acabou sendo mais negócio a gente tirar um pouco o pé do acelerador nesse projeto e hoje a gente tem aí um contrato ainda vigente com o Pelé que a gente está conversando com alguns outros grupos para tirar esse contrato da gaveta, voltar ele para o game, né? Uma outra empresa que a gente abriu com o Pelé também ao longo do tempo foi uma de educação à distância. Também nesse momento, 2000 acho que essa daí foi um pouquinho mais para frente, 2006, não, 2010, eu acho. 2010, está fazendo 10 anos agora em 2020. Era uma empresa que a gente desenvolveu alguns cursos de pós-graduação à distância dentro da área do esporte. Marketing esportivo, direito esportivo, fisioterapia, gestão de arenas, ou seja, a gente criou aí uns 20 e poucos cursos e ao longo do tempo a gente foi descartando os abacaxis e investindo mais aí nas vacas leiteiras, né? E a gente começou com uma parceria com Marcelo. Anhanguera. Tudo. O grupo Anhanguera, ele vendia os nossos cursos para os alunos deles, esses cursos de pós-graduação. Passou um tempo, a gente trocou de parceiro, a gente foi para o Proton,
porque não estava performando muito dentro do Anhanguera, como a gente esperava, né, pela quantidade de alunos que eles tinham. A gente achou a proposta da Croton muito atrativa. Foi, de fato, um primeiro ano de operação muito positivo. E o que aconteceu com a Croton foi que teve a fusão de Croton com a Anhanguera. Então, a gente, de novo, ficou pequenininho dentro de um transatlântico, dentro de um monstro. E a gente fechou um contrato com a Uninter, que é um grupo lá do Sul, que aí a venda foi muito boa, a gente seguiu aí, eu coloquei dia 30, a gente está já uns 4 anos com eles, e a gente criou com eles um grupo de curso de graduação também, que é uma graduação de educação, um curso de educação física. Esse curso, a gente, na verdade, eles que criaram o curso, né? A gente não desenhou como a gente desenhou as pós-graduações. Eu tenho que te mandar hoje ainda, Marcela, que eu estou no meio do webinar aqui. E o curso esse curso de graduação, eles que desenharam e a gente chancelou com a imagem do Pelé, o Pelé como patrono. Pelé, para quem não sabe, o Pelé ele é professor de educação física. Ele se formou quando ele ainda jogava no Santos. Ele, em paralelo, foi fazendo uma faculdade de educação física e ele é professor de educação física. Então, ele entra para essa nossa empresa como o professor Edson, né? Ele é o professor lá, patrono da empresa e tal. A empresa hoje ainda está em atividade. A gente tem aí uma discussão de renovação do contrato, tanto com a parte com o pessoal do Pelé, né, quanto com o grupo Uninter, e a gente está readequando o contrato em função. O Pelé já está com uma idade que já não dá para ir em tantos eventos quanto ele ia, tal, então a gente está adaptando o contrato. Então essas foram aí as diversificações do grupo Figer enquanto uma empresa. Acho que fazendo uma alusão aí, a gente pode de repente colocar dentro de uma caixinha de corporate venture, né? Uma empresa grande do mercado convencional que busca inovação e busca dentro do risco, né, de abrir outras operações, outras atividades que têm a ver, que têm sinergia com o próprio grupo, né? E aí, mais recente, aí foi uma iniciativa minha dessa inquietude de acompanhar a tecnologia acontecendo, né, da época aí dos anos 90 para os anos 2000, como a gente estava falando antes de começar aí o webinar, a gente estava falando da bolha da internet, né? E nesse momento, assim, eu já estava muito ativo no escritório. A gente sempre, eu no começo lá com meus 15 anos no escritório, eu fazia muito a questão de deixa eu produzir o material dos jogadores, deixa eu pegar aqui a fita. Era antes da fita cassete, na verdade, né? Era aquela não era o VHS, era aquela Betamax, né? Betamax. Eu acho que Eu não tem sou gente... nada da minha época, não. Então, mas tem umas cabeça branca aqui que vão lembrar disso daí. Eu tive aula com Betamax na faculdade. Eu sou novinho, hein? Eu peguei o finalzinho disso. A gente pegou um pouquinho disso daí, um finalzinho também e tal, mas aí já entrou forte VHS. Então, assim, eu lembro que quando a gente viajava com uma mala de roupa e outra mala era com um monte de fita de melhores momentos e jogo de jogador. E outra era papelzinho com currículo impresso, para você ver que, né, o mercado mudou totalmente, não existe mais, né? A gente tinha lá no escritório um telex, e depois veio o fax, aí depois o computador era aquele fósforo verde lá, era 386. Antes da internet, né? A gente ainda tinha aquela... Nos 90 a gente aí. tinha uma assinatura de agência F de notícias. A gente ficava com a anteninha de UHF pendurada na janela, vendo notícia que estava acontecendo na Itália, acontecendo no mercado. A gente jogava no mercado esportivo, tentava filtrar lá no meio de notícia de mercado financeiro, de política e tal. Tinha uma coisa do resultado de tal jogo que o jogador machucou. Então, putz, a informação era assim, era telefone. Eu lembro que o meu pai viajava e ele estava em algum país, ele precisava falar no Brasil, ele ia na telefônica, não era no hotel,
ele precisava ir na telefônica da cidade e pedir uma ligação para tal número no Brasil. Então, isso era de manhã. A pessoa da telefônica falava assim, cara, volta aqui às 3 da tarde, que você vai ter tua ligação. Eu vou começar a programar, vou começar a fazer aqui, mexer, espetar os meus negócios aqui, e às 3 da tarde eu te completo a ligação. Então, você imagina, hoje você nem liga mais para ninguém, né? Você fecha negócio por WhatsApp, por mensagem. Né? Então, assim, então nessa época aí que a gente, que eu vi tudo isso que aconteceu, eu sempre me mantenho até hoje inquieto com tudo, né? Então, essa questão de, deixa eu ver para onde o mercado vai disruptar, né? A gente tem ainda uma questão muito olho, né? Como eu vou fazer análise de um jogador, né? Eu tenho lá um grupo de scouts, de observadores, esses caras vão ver se o jogador, como ele pega na bola, quantas vezes ele tocou na bola certo, quantos passes errados ele deu e tal. Cara, tem muita coisa que hoje em dia é quântico. Você joga no computador. Hoje em dia não tem nenhum cara jogando no computador. Hoje em dia é a inteligência artificial lendo o jogo, entendendo se aquilo foi um passe certo, um passe errado, se foi um gol. O programa, o robô já vai analisar e já vai te dar um dado quântico. Eu já tenho uma parte quântica para fazer essa análise do cara. Eu já tenho uma validação quântica. Agora, tem a parte fundamentalista, acho que tem que existir, vai sempre existir. O robô não vai saber que o cara ele está tendo uma leitura aqui, ele está tendo uma visão periférica, que ele está vendo esse cara abrindo, e aí eu vou, em vez de eu vou olhar para lá e eu vou tocar para cá, eu vou enganar, vou fazer que nem o bruxo do gaúcho, né? Não, aí acho que precisa de um olho humano e precisa também um olhar humano, né, técnico, fundamentalista nosso, do que a gente opera o mercado. Então eu sei que de repente a característica de tal jogador ele encaixa melhor em tal liga, por uma característica daquela liga. Então personalidade também, né, André? Personalidade é difícil. E tem uma análise fora de campo, né? Que cada vez mais, não é de agora, isso faz 20 anos que que muito jogador brasileiro vai para a Europa e dá trabalho, fala, o técnico tá de sacanagem comigo, ele tem perseguição com o brasileiro, ele inventa uma série de coisas para falar, para justificar o porquê ele não é opção, porque ele está no banco. E assim, tem muito profissional sério, muito profissional exemplar e tal, mas tem muito cara que não tá nem aí, fez o contrato, se acomodou. É aquela coisa que você falou, Rodolfo, o cara tá na zona do conforto. Porra, eu tenho esse contrato de 3 anos, vou ganhar 3 milhões de euros livre no meu bolso por ano, fechou 3 anos aqui, eu tô com 10 milha no bolso, cara, eu vou ficar na minha aqui, vou jogar, não vou me machucar. Não quero nem pôr o pé na bola, né? Quero nem machucar. Chinelinho, vou pro carnaval, cara, se eu puder fingir uma lesão e voltar pro carnaval para sair lá no Unidos, o cara, então, os times também começaram a falar, cara, deixa eu fazer uma investigação na parte fora de campo desse cara. Esse cara é da balada, esse cara é um cara sério, esse cara é um cara que ele tá além da mídia esportiva, ele também frequenta a mídia de festas, né, daqui da região dele, né? O cara tá nos camarotes, o cara tá explodindo champanhe para tudo quanto é balada aí. Então os caras começaram a fazer essa análise, e essa análise não é um robô que vai fazer também, apesar que também, né? Também, acho que você pega os grandes fundos de investimento quânticos americanos que estão começando a desembarcar no Brasil, a gente já tem muito robô lendo notícia geral e já dando relatório. Assim, na verdade, a gente o que a tecnologia proporciona para a gente é informação, é uma quantidade maior de informação já com uma leitura e com uma análise prévia feita. Né? A gente vai fazer a decisão final, mas a gente vai ter muito mais informação do que a gente tinha antigamente. Então, eu vi muito isso, olhei muito, estou olhando, estou constantemente vendo muito disso para trazer essa questão das startups que são hoje tem essa linha que é considerada sports tech, né? Como a gente tem as fintechs, as edutechs, as agrotechs e health techs, a gente tem as sports techs. E as sports techs elas estão em várias áreas, né? Elas estão na área de performance, dessa que eu estou falando para vocês, né? É uma empresa que eu estou muito próximo, que eu estou envolvendo em outra startup que a gente está
trabalhando com blockchain aí, que é essa que eu estava falando de análise, ela chama Sportistics, que é muito legal. É robô olhando o jogo, olhando o esporte e fazendo análise e fazendo tudo que você imaginar. Desde melhores momentos até entregando relatório de como que o cara performou na temporada. Então tem de tudo. Tem dentro da Sports Tech, você tem questão transacional, que seria uma transacional de dinheiro, envolvendo blockchain, criptomoeda ou não. Você tem a questão de performance, muita empresa, muito Sport Tech aí fazendo análise ou formatando treino específico para atleta em função de muita informação. Tem muito questão de relacionamento com fãs, né, com torcedores. Tem muita questão de mídia, muita mídia nova. Tem uma Sports Tech que a gente, enquanto grupo, investe, que é a Torcedores.com. A Torcedores, ela é uma edutech de jornalismo esportivo. É muito bacana. Eles se denominam aí, nem eles se denominam. André, caiu de novo. Bom, ele deve... Desculpa. Voltou aqui. Voltou? Estão ouvindo aí? Voltou. Deixa eu só mandar um recado aqui para o cara que eu não posso falar, porque ele está insistindo. Então, a gente tem aí essa frente aí de Sports Tech, que é cada vez mais presente no mercado e tem cada vez mais fundo olhando para isso, mais investidor, desde investidor anjo até VCs e muita gente e muita empresa aglutinando isso, acelerando. Você pega a Adidas, eles têm lá uma aceleradora da própria Adidas, que é uma aceleradora de Sports Tech. Então, assim, tem mercado muito grande para isso. E olhando nesse mercado, né, de inovação, de tecnologia, de startups, investimentos em startup para o meio do esporte, eu comecei a ver também outras indústrias que eu comecei a me interessar. E aí é aquela questão do foco, né? Assim, existe a parte de, cara, se você não mantém o foco em operar isso que você está fazendo, isso não vai sair direito, cara. Você tem que focar nisso que você está se predispondo a fazer. Mas, ok, deixa eu dar um passo para trás e, de repente, eu vou ampliar um pouco. Não é ampliar o foco, mas, de repente, o foco é você encontrar oportunidades em montar times com foco para as operações. Elas não estão lá andando soltas, né? Você fica aqui fazendo uma supervisão e pegando os números e os indicadores e vendo como elas se desenvolvem, e com o seu relacionamento você acaba também conseguindo de alguma forma participar com uma mentoria, participar como com o seu relacionamento, trazendo parcerias e trazendo soluções, trazendo a sua visão de mercado para aquilo, mas deixando um time capaz, focado naquela operação, né? Então, eu acho que eu já alonguei um pouco, né? Mas eu estava falando só da parte do Grupo Figer, só do esporte, não consegui entrar nas startups aí, que tem muita coisa bacana aí, que daqui a pouco tem uma que eu não posso dar spoiler do que está acontecendo, que é a questão do meio da pandemia, né? Nesse meio de pandemia, a gente está aí eu estou abrindo mais 3 empresas e possivelmente trazendo um grande investimento para uma. Então, tem coisa que pode falar, tem outra que eu tenho que segurar um pouco a informação, mas tem uma que segunda-feira a gente vai lançar aí, essa de blockchain aí, dentro do esporte, de criptomoeda, blockchain. A gente vai abrir uma IEO de tokenização. A gente começa com tokenização de jogador. E depois ela pode tokenizar vários outros ativos dentro do esporte, dentro dos clubes, dentro das federações, agências e tal. Mas essa é bacana aí. Daqui a pouco eu falo um pouco dela aí, que é a que segunda-feira ela começa. Ela sai no mercado segunda-feira. Legal, maravilha. E, André, deixa eu aproveitar aí o gancho e te fazer uma pergunta em relação a isso.
Você falou aí de 2, 3 empresas começando novas, né, nesse momento que a gente está vivendo. Em resumo, assim, o que você fala em relação a quem tem um interesse em montar uma startup ou quer se aprofundar um pouco mais para formatar isso daí, né? Vamos dizer, um passo a passo aí geral, né, de como a gente construir desde a ideia até fazer isso daí começar a girar, né, não só comercialmente, mas operacionalmente também, né, uma timeline de como funcionaria isso daí, né? Uhum. É uma dúvida que eu tenho também. Às vezes a gente fica pensando, pô, como que seria esse processo, né? É parecido em montar uma empresa? Pô, eu quero montar um negócio de alimentação, quero montar um e-commerce, por exemplo, né? Então tem todo passo a passo, estudar o mercado, planejamento financeiro, local, enfim. Para você contratar pessoas, montar o local e começar a funcionar, né? Uma startup, vamos dizer, ela tem muita coisa diferente disso, é parecido. Como que funciona mais ou menos esse ponta a ponta aí, vamos dizer? Acho que a conexão dele tá... André, tá ouvindo? Ele deve ter... Tá aí. Ouvindo, sim. voltando. Peraí. Legal. Voltou? Tá bem aí? Voltou, voltou. Na verdade, só congelou um pouquinho a imagem aí, É. mas eu acho que não teve nenhum prejuízo, não. Tá. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá. Eu acho que startup ela tem essa definição acadêmica, essa definição teórica, né? Que é uma empresa jovem, que ela por si, ela tem aí um modelo de negócio que ela pode ser repetível, que ela pode ser escalável, que ela está num ambiente incerto, né? E que ela está trazendo uma solução nova, ela está trazendo alguma solução para resolver um problema, para atender uma dor do mercado. Então, assim, se você for pegar um negócio mais convencional, ela, por essa questão dela ser escalável, dela ter essa conotação de ter uma necessidade de escalar, ela não tem a obrigação de ser somente uma questão tecnológica, mas ela tem que ter tecnologia envolvida, né? Ela tem que ter um conceito tecnológico que vai possibilitar que ela escale, porque você não vai conseguir escalar, não vai ser tão fácil você escalar se você não tiver tecnologia te ajudando, te reduzindo custo e fazendo você entregar esse produto para mais pessoas sem precisar aumentar esse teu custo, né? Uhum. Então, eu acredito que para primeiro as coisas que as pessoas, que os investidores, eu falo muito isso por experiência própria de mercado, né? Que eu fui fazendo, fui me envolvendo nesse meio, nessa questão de venture builder, né? De montar startup desde o zero, de montar equipe, de ir atrás de recurso, de investir diretamente nessas estruturas, tempo, dinheiro, relacionamento, e André? Acho que caiu novamente. dado momento trazer. Oi? Alô? Cortou um pouquinho. Voltou. Congelou Voltou? uns 20 segundinhos aí. Voltou. Tá. Então, assim, eu acredito que a startup, que esse modelo de negócio, se você já tem uma leitura muito boa do que você vai querer fazer, do que você está se propondo a fazer, da dor que você acredita que existe no mercado para você entregar uma solução, você já tem um bom caminho andado. Legal. Né? Você não
não tem a solução pronta, mas você já tem uma boa ideia do que você vai querer fazer. Uma das coisas muito importantes, fundamentais, eu acho que a mais importante para uma startup é o time, são as pessoas. Porque as coisas fundamentais para você ter aí em mente para criar uma startup, primeiro é o time que você está apresentando, quem faz parte, e esse time ele tem que estar muito envolvido, ele tem que ter uma participação muito relevante na startup, porque muito provavelmente ele vai precisar de capital, ele vai precisar vender muito equity ao longo da jornada, e ele vai ser reduzido esse equity desse time. Então, se ele já de cara ele tiver pouco equity, ele vai estar tão empolgado no negócio, porque tem uma participação muito pequena, né? Ele vai estar suscetível a ser de repente contratado por uma outra empresa que vem com uma proposta melhor. Então o time é muito importante. A outra questão é o mercado. Existe mercado para isso que você está querendo entregar? É uma coisa factível? Você já fez um estudo? Você já fez... Qual que é o tamanho desse mercado? É um mercado grande, relevante? Se você for escalar, você vai ter sucesso porque você vai poder vender muito e vai poder trazer muito resultado para essa operação. E a outra é o produto. O que você está vendendo? Qual que é o teu produto? Qual que é o teu serviço? Né? Assim, se não tiver mercado, nem começa, porque não tem mercado. Ninguém vai absorver esse teu negócio que você está querendo, está inventando. Né? Justamente. Aí depois, o que está sobrando? Está sobrando o time e o produto. O produto, se de repente o teu produto não é tão bom, de repente ele é commodity. Você vai lá e compra e acerta ele. De repente você tem uma mentoria que ela vai te adaptar. Olha, teu produto você precisa fazer um ajuste aqui, ele fica um pouquinho melhor. Olha, produto, cara, esse teu desenvolvedor é fraco, cara, contrata aquele outro que vai te entregar a solução, que vai te resolver, vai te atender. Então o produto é ajustável, tá? Agora o time, cara, se você tem um time, quem que é o time? Quem que vai tocar isso daí? Deixa eu ver, esse cara, beleza. Full time, eles vão se dedicar, que eles vão colocar a vida deles aqui nesse negócio, eles vão chegar aqui às 8 da manhã, vão sair a hora que der. Então, o ponto fundamental disso. Esse daí é o tripé do negócio, tá? Sendo que eu acredito que o time ainda é superior, a importância do time é superior ao mercado. Porque se não existe o mercado, não existe o negócio. Mas o time é tão bom, porra, vamos atacar outro mercado, cara. Sim. Vamos montar um produto diferente para outro mercado, mas você tem o ativo principal, o ser humano, cara. Por isso que iniciativas como as iniciativas de desenvolvimento humano, de formação, acadêmicas, a Pensar e todas as outras entidades, iniciativas de desenvolver as pessoas, cara, são fundamentais para esse ecossistema. Não só para esse, mas para o desenvolvimento das pessoas, cara. Se a gente não é capaz de tocar o negócio, quem é a mão na massa no negócio é a gente. É aquela questão lá, 10% inspiração, né? Inspiração e 90% transpiração. Quem vai operar? Quem vai operar o negócio? Quem é a mão na massa da parada? Né? Tem capacidade de entregar, de operar? Isso que é o... Né? Porque ideia todo mundo tem. Sim. Tirar do papel é o... André, fala uma coisa, cara. Muita informação que você está trazendo para a gente até aqui, contando a história do Grupo Figer. Respondendo essa pergunta do Arthur aí, que ele faltou perguntar assim, né? Pô, me dá o mapa da mina, né? Nas entrelinhas, né? E é importante, cara, ter tudo isso, né? Então você começou by the book, né? Pela definição acadêmica do que é uma startup. E o que me pareceu até aqui, que você trouxe da história do Grupo Figer, de desenvolver novos negócios, desenvolver novos mercados dentro de uma empresa já tradicional, já consolidada, com relevância mundial. Isso é fazer uma startup dentro de uma empresa que já existe, tradicional no mercado que já existe, que a gente já conhece. É possível pegar uma empresa familiar, e eu vejo o Grupo Figer como uma empresa familiar, mas com uma estrutura profissional de gestão. Aqui no interior, né, mais perto de mim aqui, o Arthur ali um pouquinho, aqui o Marcelo também está mais perto,
tem muita empresa de dono, muita empresa grande, mas com dono, né? Familiar, mas com dono. Não tem uma estrutura de gestão profissionalizada, né? Vamos dizer assim. Mas funciona, tá tudo bem e precisa ter isso para que a coisa aconteça. É possível nessas empresas fomentar um ambiente, um ecossistema, uma cultura de inovação, internalizar a startup dentro de uma empresa que já existe? Ou é essa mentalidade da startup, né? Não, precisa ser um negócio novo para poder realmente ser considerado uma startup. Eu entendo que esses 10% de inspiração e 90% de transpiração é verdade, né? Principalmente fazendo analogia ao futebol, né? Pô, você tem que correr, tem que treinar, tem que desenvolver, exceto aí a gente tem alguns exemplos, né? Que o cara é inspiração e não precisa nem só ele estar ali no campo e já vai embora, né? Então, é importante. O que você me fala desse ecossistema internalizado em empresas tradicionais que já existem, transformá-las em startups? Eu acho que as empresas, também fazendo uma analogia, né, o pessoal utiliza muito esses exemplos, né? Você pega as grandes empresas, elas são como os transatlânticos, né, os navios cargueiros. Elas são gigantes, estruturas muito grandes, muito consolidadas, já de muito tempo, e que são muito firmes, né? Você tem uma segurança muito grande nessas grandes empresas. Mas qualquer mudança de rota, ela é uma vida para você. Olha, cara, o mercado está falando aquilo, vamos mudar 2 graus aqui para aquele sentido ali, buscar aquela outra situação. Cara, você tem que falar com o comandante, ele vai falar com a sala de máquina, aí tem um marinheiro, aí tem aí mexer todo aquele motor, desliga, tal, tira a potência, joga para lá, faz cálculo, manda radar para ver se e a startup, o que é? A startup é o jet ski, né? Enquanto você tem o transatlântico, que é a mudança de rota, um transtorno, o jet ski, cara, você dá 3 piruetas, você dá 2 pulinhos para cá, para lá, você está mudando para a rota a qualquer momento. É aquela também orientação aí muito comum para startup, erre rápido, né? Porque você vai errar. Erra o mais rápido possível e vai corrigindo. E pega o teu plano, troca o post-it da parede, vai para o outro, vamos embora, vamos fazer isso aqui acontecer e vamos ver o que o mercado está falando, vamos fazer um MVP aqui para ver se dá certo, se o mercado adere, não aderiu, corrige. E essa questão de você levar essa cultura ágil para dentro da empresa tradicional, hoje em dia, ela está sendo muito incentivada dentro das empresas convencionais, dentro das empresas gigantes. Né? Existem empresas que têm aí uma orientação muito forte para a criação de departamentos de inovação, para uma fomentação de hackathon interno, programas de aceleração com aceleradoras externas, né? Ou contratação de consultorias externas para internamente trazer soluções que consigam inovar lá dentro. Né? Não adianta você achar que você vai estar soberano e que o mercado muda e você tem que mudar, você tem que vide Kodak, vide Blockbuster, vide todas as empresas que foram disruptadas e terminaram, acabou, não existe mais, né? Então você tem, por exemplo, aceleradoras no mundo inteiro, Brasil inteiro, você tem aceleradoras que têm programas com as grandes empresas que buscam aí quais são os problemas, qual o problema que você precisa resolver aqui. Eu vou ou fazer uma caça de startups, ou você é o seu startup hunter dentro do mercado das startups para ver qual startup pode vir aqui internamente solucionar o seu problema, ou eu vou criar um programa, né, fazer uma coisa mais profunda, eu vou entender qual é o teu exato problema e eu vou aqui no mercado lançar um desafio para várias startups para resolverem esse problema. As que tiverem as melhores ideias, eu vou montar uma banca junto com você, uma banca avaliadora, para a gente fazer aqui uma seleção de 3 startups para a gente acelerar essa solução e trazer para dentro aqui da empresa. Então, cada vez mais elas estão dando muito valor e dando muita atenção para isso, né? Acho que é fundamental. Isso André. Não é mais inovação, né? Já é necessidade, né?
É o corporate venture, né? Tem uma verba, tem um budget da empresa destinado para você apostar, para você investir em inovação, para você investir em startup, em alguma coisa que vai trazer um benefício aqui de uma forma mais ágil, porque o que essas grandes empresas não têm é essa facilidade de ser tão ágil. Então, talvez trazendo de fora, elas consigam dar essa acelerada lá. Deixa eu aproveitar esse gancho, André, colocar só, rapidão, Ricardo. Vai lá. Pegando esse gancho, assim, você com olhar de investidor, né? Seja de tempo, de energia ou até mesmo de grana, quais seriam dois ou três pontos positivos que quando você bate o olho numa ideia, num projeto que te apresentem, você olha assim, em poucos minutos, você, cara, essa aqui é a ideia, esse é o projeto que, para mim, vai longe, é uma ideia que eu ponho a mão, assim. Uma, duas ou três características que você bate o olho e fala, cara, esse aqui é o caminho. Eu acho essas coisas que eu passei, que essa tríade, para mim é a tríade. O time, quem é o cara que está falando comigo? Se o cara que está falando comigo, ele tá com um brilho no olho, trazendo essa ideia, como uma ideia que mexeu com ele, mexeu na vida dele ao ponto dele investir a grande parte da vida dele naquilo, ou a maior parte, ou toda a parte da dedicação, o tempo dele naquela ideia. Primeira coisa é isso, é o cara. Se esse cara é capaz de entregar, e aí é lógico, se o cara ele já tem muito conhecimento para aplicar e fazer aquilo ser desenvolvido, ótimo, mas se não, ele adquire. A gente vai fazer um trabalho que o cara vai adquirir esse conhecimento necessário, teórico, para colocar em prática. Mas se o cara tem o brilho no olho, a parte acadêmica dele, ela vai importar menos do que o soft skill dele, a vontade de fazer, a vontade de mudar, a vontade daquilo lá colaborar para o mundo de alguma forma, né, do que ele está vindo me vender. A outra coisa, o que é? É o mercado. Porra, vai ter mercado para isso? De repente eu vou aproveitar esse brilho no olho, eu vou fazer ele enxergar uma outra coisa junto comigo aqui, ou a gente vai mudar esse mercado, vai mudar essa proposta. E depois o produto. De repente o cara já tem um produto pronto que está ótimo, está excelente. Se o produto for assim, tiver alguma necessidade de adaptação, a gente vai lá e sugere, traz algum parceiro para colaborar. Mas acho que o principal é o empreendedor, é o cara que está com a mão na massa. E aí tem muito cara que está com a mão na massa aí que tem muito problema, e que eu vivi esse problema na pele, tá? Porque eu fui fazendo, eu fui tocando o negócio, eu fui montando o time, eu fui propondo equity dividido desse jeito e tal, e eu fui errando. E eu errei, eu aprendi com o erro, na próxima eu errei em outras coisas, não nessas. E a gente vai melhorando desse jeito. Eu vou fazendo, vou errando, vou adaptando, melhorando na próxima. Acho que se eu tivesse mais paciência de investir mais tempo na parte acadêmica, eu tenho aí um histórico acadêmico, ok, mas acho que quanto mais você tem esse histórico acadêmico, talvez você mitigue mais erros, né? Talvez você consiga na tua próxima investida, peraí, talvez se eu fizer assim, se eu utilizar essas técnicas, eu não vou precisar. O custo do erro é muito caro, né? Às vezes é muito caro, às vezes ele é irreversível. Mas essa questão de ir errando, essa parte do time, eu estava falando, eu acabei me perdendo, mas a parte do time é muito importante. E às vezes quando o time se apresenta para você, startup se apresenta, tem esse cara que é o CEO, que é o dono da ideia, tem esse cara que é o CTO, que é o de tecnologia, que é o cara que vai meter a mão na massa para fazer lá todo o aplicativo, o que for, tal. E tem esse outro cara aqui que é o operacional. E já tem um investidor inicial, tem um anjo aqui, né? Legal, cara. E como que tá o cap table desse negócio aqui? Porra, o cara veio, enfiou uma grana aqui, ficou com 90%, os outros 10% dividiu nessa galera que teve a ideia. Putz, os caras ficaram muito enfraquecidos, os caras já saíram, eu vou no mercado captar recurso de uma venture capital, eu vou mostrar isso daqui, o cara vai falar, cara, volta, vai fazer uma lição de casa, depois quando você voltar aqui, você volta com uma coisa mais plausível, porque esses caras eles não estão no negócio, assim, a qualquer momento eles saem fora, o cara só tem um residual do negócio,
ele vai ser diluído no próximo round, e depois vai ter uma seed, vai ter uma série A, vai ter uma série B, lá na frente o cara vai ter 0,5% do negócio. Qual que é o tesão do cara, né, no negócio, de ficar aqui e dedicando a vida dele? Virou corporativo aqui, né? Virou, ok, eu sou um funcionário aqui com 0,5% do negócio. Então, isso que eu acho que é o mais importante, é o time. Legal. Show. Posso aproveitar aí? André, as 3 maiores empresas do mundo hoje, coincidentemente, elas começam com a letra A, né? Que é a Alphabet, que é o Google, Apple e a Amazon, né, cara? E todas elas têm na essência delas, no DNA delas, a questão do startup, né? Elas nasceram como startups, se tornaram gigantes. Você falou aí do transatlântico, eu me lembrei delas, né? Que elas são ágeis, né, na questão de errarem rápido e solucionarem rápido, trazerem as ideias e a inovação rapidamente, né? Aí você pega essas empresas tradicionais que estão acostumadas com o processo, comando e controle, e de repente o cara fala, pô, eu preciso inovar, né? Quando o cara fala, pô, eu já faturo 1 milhão por mês, por que eu tenho que inovar, né? Porque inovar envolve risco, né? E aí entra uma questão de mudança de mindset, né? Que é uma mudança de cultura. Como que você vê isso na questão das startups, cara? Sem dúvida, essas daí, essa tríade, né? É a tríade que todo mundo quer comprar uma açãozinha lá da empresa. Pô, eu vou comprar um iPhone, eu já aproveito e compro um iPhone e uma ação da Apple também, né? Vou pagar 2 vezes aqui esse iPhone, mas estou fazendo uma carteira bonita aqui. Mas eu acredito que elas têm na essência delas essa agilidade, porque elas começaram num dormitório de faculdade ou na garagem. Então elas têm essa cultura, e essa cultura ela consegue ser absorvida aí na questão da governança delas, eles conseguem passar para os próximos controladores da empresa, para os executivos. Ela é passada o bastão adiante, né, dessa cultura inovadora e cultura ágil. E mesmo assim, eles entendem que eles já estão de um tamanho, né, com capital aberto, que essas coisas elas demandam uma série de atitudes corporativas que o próprio mercado te regula, né? Você tem que ser ágil, mas você não pode ser tão ágil ao ponto de ir contra um órgão regulador como uma CVM lá americana, que, cara, você tem uma série de coisas que você tem que cumprir, para o que você tem que demonstrar, você é capital aberto. Então, em função disso, elas também internamente elas fazem todo o processo de acelerar outras startups para trazer cada vez mais, continuar trazendo essa agilidade para elas, esse ar novo que elas já têm quantos anos, né? Elas foram startups, elas começaram como startups há 15, 10 anos, 20 anos atrás, né? Então, elas são novas, mas elas já precisam cada vez mais de sempre estar com esse oxigênio, né, do mercado. É um tubo de oxigenação contínuo, né? Isso não pode parar, né? Isso acho que o momento que alguma empresa aí se acomoda é o momento que ela tá, ok, já estou colocando aqui uma data de validade aqui, vou terminar agora, né? Certo, valeu. Muito bem. Caramba! E aí o pessoal acha que startup é só ir lá e falar assim, vou abrir uma startup, né? Meu Deus! Quanta coisa para considerar. Mas, Rodolfo, eu acho que, na verdade, tem que ser, né? Eu acho que você não pode fugir da essência, né? Todas começaram assim, você tem que começar. Se você tiver condição de ter mais recurso teórico para colocar, para começar com um pouco mais de informação e base, melhor. Mas se você ficar adorando muito a pílula,
alguém vai lá Então, e faz na tua frente, é cara. uma coisa que é muito importante e, na minha visão, é essencial pro, não vou falar startupeiro, né, mas para o cara que está à frente de um negócio, que está empreendendo, principalmente nesse momento, é a coragem para fazer isso acontecer, né, para bater no peito. E aí você trouxe a competência e a vivência do brilho no olho, né? O cara que realmente acredita na ideia, ou pela sobrevivência, né, porque agora é o momento de sobreviver, a gente falou um pouquinho disso no começo, ou pela oportunidade que ele conseguiu analisar o mercado, entendeu a dor e realmente foi para cima, cara. Esse cara, ele precisa ter coragem, precisa ter peito para fazer, para sustentar e dar sequência no negócio, né? Não é simplesmente, eu vou abrir uma startup. E aí, o time para fazer isso também é importante, porque senão outro vai lá e faz mais rápido que você. E você teve a ideia e você vai ver, já tem alguém, você trouxe o milho, a pamonha já estava pronta, né? Como o Marcelo aí costuma dizer. André, No interior, posso fazer né, uma perguntinha rápida? Claro. Oh, lógico. Pô, parabéns aí, muito bom, tá dando um show aí, hein? É o seguinte, o Orlando City Soccer aí tá avaliado aí no começo do ano em 2 bilhões, que é do brasileiro, Flávio. Gostaria que você comentasse um pouco, porque a inovação não só do produto, uma startup, mas inovação dependendo do outro mercado, mercado americano de futebol. O que ele está enxergando, o que ele enxergou, se você pudesse comentar um pouquinho, se você tem conhecimento disso. O mercado do futebol nos Estados Unidos é um mercado novo, é uma liga, comparado com os mercados tradicionais do futebol, é um mercado que tem, a Major League Soccer lá tem seus 20 anos, 15, 20 anos. Inclusive, a primeira edição da primeira temporada dessa nova Major League Soccer, porque existia uma outra liga anterior à MLS, que era a liga que o Pelé foi jogar no Cosmos. E aí essa liga acabou, ela ainda existe, mas ela acabou caindo um pouco a questão de investimento nela, depois daquela época que o Cosmos levou os maiores astros do mundo, levou Beckenbauer, Cruyff e Pelé para jogar no mesmo time. Então era 10-0 todos os jogos, então não tinha competição, era meio ridículo o negócio, né? Então, assim, o que aconteceu foi que essa liga retraiu, continuou sobrevivendo lá e teve o lançamento da Major League Soccer. No lançamento, inclusive, eu tive lá com alguns jogadores já num modelo totalmente diferente. Eles tinham lá, eles organizavam um draft na Flórida, onde a liga trazia todos os times, os observadores, os técnicos, os dirigentes, e eles convidavam no mundo inteiro alguns parceiros, alguns agentes ou academias ou parceiros do futebol que levassem jogadores que estavam dispostos aí a passarem por um período, aí uma semana de testes de jogos para serem avaliados pelos scouts e técnicos dos clubes. Aí os clubes faziam a oferta para a liga, olha, eu me interessei por aquele. E a liga fazia uma distribuição uniforme para os clubes, para não ficar um clube disparate do outro, mais forte que o outro, olhando para trás, olhando para o Cosmos, dando 10-0 em todos os jogos. Então, eles já constituíram um modelo de negócio que era totalmente diferente. Era a liga, né, a MLS, ela é dona de franquias, e o que são as franquias? São os clubes, né? Então eu vou abrir aqui 10 franquias esse ano, uma para Nova York, outra para Los Angeles, outra lá para São Francisco, outra para Chicago, outra para Miami. Então já o modelo é totalmente diferente, né? E o Flávio, quando ele viu recentemente, né? Ele está no Orlando aí há, sei lá, 5 anos. Quando o Flávio olhou, assim que ele realizou aqui o negócio da WhatsApp, né, que ele estava super capitalizado e buscando outras coisas, era um cara que já gostava muito de futebol, era um cara que já tinha essa paixão tal, pelo esporte, pelo futebol. Ele viu uma oportunidade lá, uma cidade como Orlando, ele acho que tinha lá o relacionamento local com o meio político local, empresarial local. Ele estava com essa vontade de investir em esporte e viu na MLS uma possibilidade de comprar uma franquia num preço atrativo
Naquele momento, o preço da franquia ainda era um preço relativamente baixo comparado ao valor hoje de uma franquia. Existiam ainda vagas de franquias com número maior, volume maior do que existe hoje. Hoje, para abrir uma nova franquia é um desafio, tem muitas cidades querendo, então é um leilão maior, mais agressivo. Naquele momento era mais suave o negócio, quer dizer, já era importante, era um investimento importante, mas hoje está pior, né? Hoje está bem. Os requisitos eram que você tinha que passar um ano numa liga inferior, você ter um estádio, então ele teve o tempo para construir o estádio, ele teve uma ideia muito boa também. Tem lá, hoje em dia está diferente isso, mas naquele momento um brasileiro que investia $500 mil no estado da Flórida num negócio, ele tinha a possibilidade de pedir o green card lá, a residência, né, a cidadania americana e tal. E aí, o que é investir num negócio? Cara, você pode investir aqui, abrir e colocar a mão na massa numa operação, ou você pode investir uma cota num hospital, uma cota num shopping, uma cota em um fundo imobiliário que vai desenvolver uma área tal e vai gerar tantos empregos. E ele conseguiu também fazer isso. Olha, quem investir tanto aqui no estádio, ele vai ter um pedaço do estádio. Ele conseguiu aplicar esse mesmo negócio. Então ele atraiu aí, não sei qual foi a taxa de sucesso e o quanto ele vendeu desse produto, mas ele conseguiu colocar dentro desse programa de benefício para o brasileiro que quisesse ter esse benefício do Green Card, ele colocou o estádio nessa operação. Então ele foi muito assertivo o negócio. Hoje em dia o negócio está valendo assim muito mais do que ele investiu lá atrás. O futebol lá, ele tem uma questão de ingressos totalmente diferente do que o Brasil, por exemplo. Lá o pessoal vai no estádio e consome muito no estádio, né? Além do ticketing por jogo ser muito bom, o pessoal vai no jogo com uma frequência muito boa, muito assíduo. E dentro do estádio é o match day, né? Você tem experiências lá, você tem vários restaurantes, lanchonetes, bares, baladas, e você tem outras fontes de receita que aqui elas não existem. E em vários lugares da Europa também não. Você tem muitos países da Europa que o match day é você ir lá e vai comer um sanduíche e tomar uma cerveja embaixo lá da arquibancada. E existem lá os camarotes, existem também essas operações na Europa, óbvio, também muito mais evoluídas do que aqui. Aqui está começando isso, né, com os estádios, as arenas novas, mas Estados Unidos está anos-luz na frente, né, porque vem aí com basquete, futebol americano, beisebol, com todos os esportes lá, já com uma experiência muito profissional e muito evoluída dessas atividades. Mas Flávio é um cara super visionário, né? O cara, ele viu lá essa possibilidade e abraçou, pegou os parceiros lá que já tinham também interesse em ter uma franquia lá no estado da Flórida, lá em Orlando. E ele acertou muito também em fazer em Orlando, que é uma cidade, assim, é um polo muito bacana, muito brasileiro, tem essa cultura de futebol também, acaba fomentando o americano para ir para o jogo, então foi bem bacana por causa disso, para tirar o chapéu, é um case. E que case, né? Posso fazer mais uma rapidinho, Rodolfo? Acho que dá tempo aí. Cara, por mim aqui nós estamos, né, o André que manda. Não, eu tô tranquilo aqui, eu tenho assim, eu tenho call agora daqui a 10 minutos, mas vamos embora. É coisa rápida, acho que o tema é um pouco polêmico, mas acho que dá para se matar rapidinho, assim, falando de futebol, pegando aí, assim, falando, né, de futebol com tecnologia, né, é um casamento, uma junção. Você acha que isso tem uma longa pista pela frente, muito mais para desenvolver, ou aqui no Brasil, no futebol sul-americano, a gente tem visto isso ficou um pouco chato, né, a questão do VAR e tal, mas tem muito mais tecnologia para colocar, eu vejo assim, né? Você acha que a tendência é isso parar por aí, ou depende muito do estilo, do continente, a adesão e a questão da cultura, ou não, tem muita coisa para aplicar ainda e a tendência é que cada vez mais a gente tenha tecnologia dentro das 4 linhas do futebol? Assim,
tem essa questão de você mexer no esporte, de você mexer no jogo. O VAR é uma questão que mexe diretamente no jogo, e isso é inevitável também. Ela é mais lenta, mas vai ser inevitável cada vez mais. Eu acho que todos os recursos com tecnologia que você pode implementar naquele ambiente, dentro das 4 linhas, na hora do jogo, para tornar esse produto mais atrativo, mais vendável, mais legal de se acompanhar, principalmente olhando para a nova geração, que está cada vez mais e-sports. Cara, se você não fizer do futebol, dos 90 minutos, um negócio muito legal, muito interativo, a molecada vai pegar e vai jogar videogame. Então tem que tratar aquilo como um videogame. Eu conversei com o pessoal da NBA, que é difícil isso, né? Porque você entra numa questão de privacidade do jogador, mas eles estavam com um produto para lançar, já estavam fazendo uns testes, no ano passado isso, ano retrasado, eles já estavam fazendo uns testes que você enche o jogador de wearables, né, da roupa, pulseira, o sensor no corpo inteiro do cara, que você consegue captar informação fisiológica do cara e passar essa informação em tempo real, ao vivo, para o telespectador que está lá olhando, que o cara não está nem mais assistindo o jogo pela televisão, nem aberta nem fechada, ele está num device dele, tá com hoje a gente usa duas, três telas aqui, né? Essa molecada vai usar 10 telas, né? Ela tá vendo aqui um jogo da NBA, um jogo da NFL, tá vendo o mercado financeiro, tá fazendo o trabalho da faculdade na outra tela, tá fazendo tudo, né? Tudo. Mas você imagina, o cara ele conseguia assistir o jogo com a câmera estava focada em tal jogador, e em tal jogador você ou já vinha uma informação ou você clicava no jogador, um touchscreen no jogador, você tinha informação, batimento cardíaco, qual que era a pressão arterial do cara, como que ele está se desgastando, como que ele... Pô, você tem o que ele está sentindo, você está vivendo na pele o que ele está vivendo. Se ele está nervoso, o batimento cardíaco está acelerado por conta do jogo do esporte. Mas tem a questão do cara, pô, ele vai arremessar, né? Agora eu sei o batimento do cara, ele está nervoso na hora de arremessar o lance livre lá. Então, uma série lá de informações que você passar isso para o telespectador, o negócio fica muito mais atrativo. Mas aí o jogador também fala, pô, eu não quero mostrar que eu estou nervoso. Essa informação é informação muito... Né, privilegiada. Deixar não quer pelado correr, aqui, né? Não quero... Não tô a fim de correr hoje, vai. Então, assim, tem campo para abrir. Você vê o VAR, quanto tempo demorou para você pegar o pessoal da FIFA lá que é encarregado de cuidar do jogo, né, dos 4 linhas. Cara, daqui a pouco alguém vai chegar para os caras e vai falar, cara, tem que diminuir um pouco o tamanho do gol, tem que aumentar o tamanho do gol para ter mais gol, porque o goleiro tá pegando tudo. Ou vamos acabar com essa lei de impedimento. Então, existe muita regra, a tecnologia talvez sobreponha nessa regra, entendeu? O VAR é uma delas, né? Toda aquela discussão, pô, tem que ter esse erro do juiz, porque faz parte cultural, não faz. Isso Baseado em daí dados, atrapalha. né? Analítico. Eu acho que cada vez mais tem espaço, sim, muito espaço para tecnologia dentro do futebol, dentro das 4 linhas e muito fora também das 4 linhas, né? Essa questão de relacionamento com fãs, pô, quanto mais você facilitar a venda para o cara e mais produto novo que você criar para ele poder comprar, para ele poder interagir e se sentir o dono daquilo, porra, melhor. Essa é uma das... Assim, eu tô há uns 3 anos vendo esse mercado de blockchain e de cryptocurrencies e acontecendo, e me interessando muito por isso, numa maneira geral, e também numa maneira muito específica dentro da minha indústria, né, do futebol. Eu acompanhando vários projetos legais lançando, alguns bem profundos, bem bacanas mesmo, outros
como em qualquer indústria, tem um monte de picareta aí se aproveitando da ingenuidade, fazendo pirâmide e fugindo para sei lá onde, para algum paraíso fiscal. Mas tem muita coisa séria, tem muita gente séria querendo fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que tem espaço. O ano passado, eu acabei me envolvendo mais profundamente. Depois de ver muita coisa, eu me envolvi com 2 empresas. Uma, eu estou conversando, tem também a Havas Sports está envolvida com essa. A gente está conversando com alguns clubes e tal, entendendo alguns produtos para trazer para esse mercado. E a outra é essa que a gente vai lançar agora, segunda-feira, que a gente vai listar a moeda. É uma empresa que chama Olecoin, que eu conheci o empreendedor com o brilho no olho no ano passado, num campeonato de startups que eu era o juiz. Ele veio me apresentar. Eu comecei como advisor com ele, eu comecei mentorando ele em adaptar a ideia inicial, trazer para uma realidade do que eu entendo que esse mercado precisa. Ou seja, eu falei, cara, você entendeu, essa é uma dor do mercado, mas eu vou te dar mais dor, porque eu tenho relação direta com jogadores, famílias dos jogadores, os clubes e os agentes, então eu vou te dar mais na essência a real necessidade desse mercado. É isso, muda para cá, muda para cá. E outra coisa, ele veio com algumas ideias que de repente não iam de acordo com a regulação. Então, eu conheço também de regulação, porque eu estou 50 anos fazendo isso e militando nesse meio com as regulações toda hora sendo alteradas e eu, né, com os advogados, encontrando soluções para andar sempre em linha com as regulações. Então, ele também foi adaptando esse modelo dele para a gente atender as regulações. A gente chegou no modelo final, eu acabei me envolvendo mais do que um advisor, eu entrei assinando o projeto com ele, e a gente vai lançar agora, segunda-feira, dia 1º de junho, numa exchange que chama Coinbase. Ela tem uma operação no Brasil. A gente vai lançar na Coinbase Brasil os tokens, né, um IEO, uma oferta inicial de token, que vai ser uma moeda. Com essa moeda, a pessoa que tiver essa moeda, ela vai poder comprar o token de alguns jogadores de base que a gente vai lançar também num segundo movimento. Daqui a uns 3 meses a gente vai lançar alguns jogadores. A gente vai pegar jogadores que precisam de uma ajuda financeira para, às vezes ele já está num clube, mas a ajuda de custo que ele tem não resolve para ele conseguir ajudar a família, para ele conseguir treinar, para ele conseguir dar sequência na carreira esportiva dele. Então, a gente ajuda complementando essa ajuda de custo para ele. E o investidor que tem o token desse jogador, ele tem um recebível lá na frente. A gente está fazendo o recebível ser um recebível futuro do jogador. Um contrato de marketing futuro, eventualmente um percentual pequeno do salário futuro do cara, para pagar de volta para esse investidor o que ele investiu na carreira do jogador, entendeu? Então, esse é um negócio que a gente acredita bastante. A gente acredita muito. Eu acredito muito e eu levo isso para dentro do mercado. Eu levo isso enquanto André, pessoa física, para dentro da Figer, como agência, e para dentro de outras agências parceiras, para tokenizar os jogadores de base desses agentes parceiros, dos clubes. Ou seja, é um negócio bacana aí, que também é startup. A gente vai fazendo, a gente vai entendendo a regulação, a gente vai encontrando os autorreguladores, a gente vai fazendo do jeito purista do startup, né? Os 90% aí de transpiração, né? E olhar para onde tem que olhar e regular a rota, né? André, obrigado, cara, pelo seu tempo, por todo o seu conhecimento. Não vamos estender mais, porque você tem uma call aí, você já anunciou, e a gente tem outras coisas para discutir em termos de startup com você. Quero deixar um segundo convite aqui para a gente voltar e conhecer de perto a Olecoin e as outras operações, né, que você tem, da School, da telemedicina e tudo aquilo que a gente conversou. Acho que vai ser importante, vai trazer mais exemplos práticos para a gente. Eu saio daqui hoje muito forte com 2 palavras que você disse, inquietude, né, 3 palavras, né, inquietude,
e brilho nos olhos, né? Que traz muito forte o DNA do empreendedor, o DNA da startup, de realmente não se contentar com aquele resultado, olhar a oportunidade, ir lá e buscar e fazer acontecer. E o brilho nos olhos para fazer com gana, para fazer com vontade, realmente agarrar aquilo e ir até o fim, né? Eu vejo muita gente com iniciativa, pouca gente com acabativa, porque falta esse brilho nos olhos, falta essa essência, falta realmente fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado. Sensacional, André. Imagina, Parabéns. Maravilha. Eu que agradeço aí. Obrigado a oportunidade aí também de falar um pouquinho, contar um pouquinho a história, contar um pouquinho como a gente acredita e enxerga os negócios. E estou à disposição aí para uma próxima, só marcar, a gente vem aqui e vai especificamente em cima de cada vertical que a gente apostou, que a gente acredita, o que a gente vê. E vamos embora e parabéns aí pela iniciativa de vocês de levar conteúdo nesse momento tão delicado aí que a gente está passando, para as pessoas que estão reclusas, para as pessoas que estão em casa. Acho que é uma grande oportunidade de todo mundo ter um pouco aí mais de crescimento pessoal e se preparar para esses momentos, né? E se preparar para o próximo que está vindo, que vai ser muito bom aí. A gente já está passando aí, muita coisa boa por vir aí. Maravilha. Obrigado, André. Valeu, André. Obrigado. Obrigado, um abraço. abração. Valeu, obrigado.